No século XVII, a abadia de Saint-Maur erguia-se como um colosso de pedra sobre as colinas enevoadas da França. Um lugar de fé e silêncio, mas também de medo e segredos. Entre as paredes frias e os cânticos monótonos dos monges, algo obscuro parecia respirar, como se o próprio ar carregasse séculos de pecados não confessados. Foi nesse cenário que o Vaticano enviou o padre Lorenzo, um investigador da Inquisição, após notícias perturbadoras. 3 monges haviam sido encontrados mortos em circunstâncias inexplicáveis. Os corpos, marcados pelo horror, sugeriam algo além do humano. A cada morte, sinais arcaicos eram deixados, símbolos gravados em pergaminhos e cinzas espalhadas, como se fossem parte de um ritual proibido. O abade Antoine, líder da abadia, recebia Lorenzo com respeito formal, mas seus olhos escondiam algo mais, uma mistura de medo e poder. Logo ficou claro que ele não era apenas um administrador de fé, mas um homem que governava como príncipe, cercado de influências políticas e alianças secretas com nobres locais. Lorenzo, acompanhado pelo fiel sargento Michel, mergulhou na investigação. Descobriu que os subterrâneos da abadia não eram simples túneis de pedra, mas veias que levavam a um coração sombrio. Salas escondidas, ossos empilhados como oferendas e inscrições que falavam de uma seita ancestral chamada Concílio das Sombras. Essa irmandade de monges, geração após geração, sacrificava-se para controlar uma força obscura, a entidade. Um ser invisível que se alimentava de medo e silêncio. Entre os aliados improváveis de Lorenzo estava Isabelle, filha de um poderoso conde da região. Rebelde e astuta, ela via no padre a chance de derrubar o abade e o próprio pai, ambos envolvidos na conspiração. Mas seu objetivo não era purificar a fé, ela queria poder. Essa aliança perigosa obrigou Lorenzo a caminhar sobre uma lâmina. Confiar em Isabelle era arriscar-se, mas sem ela não teria acesso aos segredos mais profundos. As mortes continuavam. O irmão François foi encontrado na cripta, com a boca cheia de cinzas do altar. Um sacrifício, não um assassinato. O recado era claro: os rituais jamais seriam interrompidos. Logo depois, o irmão Gabriel tentou envenenar Lorenzo, e a rede de intrigas se apertava. Foi então que surgiu a revelação mais impactante. Duval, um viajante silencioso que rondava a abadia, era na verdade um agente secreto enviado pelo Vaticano para vigiar Lorenzo e confirmar os rumores sobre heresia. A investigação revelou a verdade. O abade Antoine não servia apenas à igreja, mas também ao Concílio das Sombras. Sua ambição não era apenas política. Ele acreditava que poderia controlar a entidade e usar esse poder para governar mais rápido e com mais eficácia do que Roma jamais ousara. O que é a fé, senão um instrumento de poder? Disse ele a Lorenzo durante um confronto. Roma governa com dogmas. Eu apenas sigo o mesmo caminho, mas mais rápido. Eles se curvam ao dogma, eu me curvo ao poder. O clímax ocorreu durante a missa de domingo. A igreja estava cheia de fiéis. O abade ergueu o cálice diante da multidão, declarando: "Hoje Deus escolherá os puros." O vinho estava envenenado, mas não era um veneno comum. Ele mataria apenas os inocentes, os verdadeiramente fiéis, e pouparia os corrompidos, criando um espetáculo macabro que provaria que apenas seus seguidores eram eleitos. Antes que o cálice chegasse aos lábios dos fiéis, Lorenzo, Michel e Duval avançaram. O padre derrubou o cálice, espalhando o líquido vermelho sobre o altar como sangue profanado. O caos tomou conta da abadia. Duval expôs os pergaminhos do Concílio das Sombras, revelando os segredos enterrados nos túneis. O abade, em desespero, fugiu para os subterrâneos, onde Lorenzo o confrontou pela última vez. No confronto final, Antoine revelou seu último segredo. Vocês venceram a batalha, mas não a guerra. A entidade ainda está aqui.
Sem mim para controlá-la, ela devorará vocês. Capturado e levado algemado, o abade deixava atrás de si não apenas um rastro de crimes, mas a sombra de algo que talvez jamais pudesse ser destruído. Ao amanhecer, a conspiração dos nobres foi desmantelada. A abadia permanecia de pé, mas o ar ainda estava impregnado de medo. Lorenzo rezou diante do altar quebrado, enquanto Michel murmurou: "Padre, e se ele estiver certo? E se a entidade ainda estiver aqui?" Lorenzo ergueu os olhos para a escuridão dos túneis e respondeu com voz grave: "Ela está. A fé pode conter as trevas, mas nunca as destruir completamente." E assim, a lenda da abadia de Saint-Maur se espalhou. Até hoje, dizem que à meia-noite ouvem-se cânticos subterrâneos e que, mesmo purificada, a abadia jamais deixou de ser uma prisão de segredos. E assim, entre sombras, mortes e conspirações, a abadia de Saint-Maur revelou seus segredos sombrios. Mas será que tudo veio à tona? Ou ainda restam mistérios escondidos sob as pedras antigas? Se este enigma despertou sua curiosidade, deixe o seu like, compartilhe, acione o sininho e inscreva-se no canal Mistérios Antigos da Humanidade. Porque o mistério nunca dorme.